Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Tetzaveh. Moshe fala aos judeus para doarem azeite para a menorá. Moshe disse ao povo: se alguém entre vocês possui azeite de oliva apropriado para acender a menorá no Mishkan, dê este azeite para mim. Ele explicou: somente as primeiras gotas do azeite que são espremidas da azeitona podem ser usadas para a menorá. Estas primeiras gotas são as mais puras e, portanto, dão a luz mais brilhante. O restante do azeite de oliva pode ser usado para menachot, as oferendas de farinha que são trazidas no mishbeach, mas não para a menorá. Somente os Nessiim, os líderes das tribos, tinham azeite kasher que Moshe aceitou. Você quer saber quão brilhantes eram as luzes da menorá? Nossos sábios contam que a luz da menorá no Beit HaMikdash miraculosamente emitia uma luminosidade tão radiante que a cidade inteira de Jerusalém ficava iluminada. Não havia uma rua nem beco escuro à noite em Jerusalém enquanto a menorá no Beit HaMikdash ardia. Quem acendia a menorá? Normalmente o Cohen acendia a menorá, e somente um Cohen podia limpar e preparar a menorá. Todas as manhãs, o Cohen entrava no Kodesh do Mishkan e mais tarde no Kodesh do Beit HaMikdash e subia os degraus em frente à menorá. Ele esvaziava as cinzas de todas as lâmpadas, removia os pavios queimados e colocava pavios novos. Então, ele derramava azeite de oliva em cada lâmpada de um jarro que continha metade de um log, cerca de 0,284 litros. De azeite de oliva kasher. Ele fazia isso todas as manhãs, mas ele não acendia a menorá até a tarde. A mitzvah de acender a menorá era tão importante que Hashem proclamou: a luz da menorá é mais preciosa para mim do que a luz do sol ou da lua. O Midrash explica: a chama miraculosa que sempre ardia. Todas as manhãs, o Cohen que entrava para limpar a menorá testemunhava um milagre. Todas as 7 chamas da menorá já deveriam ter se extinguido, porque a metade de um log de azeite com que o Cohen acendera a menorá na tarde anterior só duraria até a manhã seguinte, mas, surpreendentemente, ele sempre encontrava a chama do meio ainda ardendo. Como podia ser? Isto era claramente um milagre. Era um sinal de Hashem para mostrar aos judeus que a sua Shekhinah repousava no Mishkan. Este Cohen não podia tocar na chama do meio da menorá, mas ele limpava as outras 6 lâmpadas e colocava novos pavios. O Cohen que entrava à tarde encontrava a chama do meio ainda acesa e brilhando. Ele usava esta chama para acender as outras 6. Somente depois disso, ele apagava a chama do meio, limpava as cinzas da lâmpada do meio e a acendia novamente. A chama do meio também chamava de Ner Ma'aravi. Ardia deste modo todos os dias no Mishkan e também no Beit HaMikdash, enquanto os judeus eram tzadikim. Hashem fala a Moshe sobre as roupas especiais para os Kohanim. Hashem disse a Moshe: diga a seu irmão Aharon: Hashem escolheu você para ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote encarregado da Avodá, o serviço de Hashem, no Mishkan. Seus filhos e os descendentes deles serão Kohanim que realizarão minha avodá. Este é um grande privilégio para todos vocês. Hashem também informou a Moshe: o Kohen Gadol e os Kohanim deverão vestir roupas especiais e bonitas durante a avodá. As roupas do Kohen Gadol serão extremamente belas, mais distintas do que os mantos de qualquer rei. Quando os judeus virem os Kohanim em suas vestes maravilhosas, eles compreenderão que os Kohanim são pessoas especiais e se comportarão de modo respeitoso com eles. Estas roupas também lembrarão aos próprios Kohanim que eles são especiais. Isto os ajudará a servir melhor a Hashem. As roupas do Kohanim eram sagradas e, portanto, vários dinim, leis, se aplicavam a elas. Eis algumas. Primeiro, somente o Kohen poderia usar Bigdei Keuná, vestes de Kohanim. Um levi ou um judeu comum nunca poderiam vesti-las. 2. O Cohen só poderia usá-las enquanto estivesse no Mishkan,
ou no Beit Hamikdash. Quando ele saísse, deveria tirá-las. 3. Um Cohen não podia ir dormir com as Bigdei Keuná, porque isso seria falta de respeito. 4. O Cohen deveria vestir exatamente aquelas roupas que a Torá ordena. Se uma peça de roupa estivesse faltando enquanto ele realizasse uma avodá, um ato do serviço, a avodá era invalidada. Quais eram as Bigdei Keuná, as vestes dos Koanim? O Cohen Gadol tinha 8 vestes, e o Cohen Ediot, um Cohen comum, tinha 4 roupas. Estas eram as 4 vestes do Cohen Ediot. Primeiro, Kutonet, uma túnica longa. 2. Mirnasaim, calças. 3. Migbaat, um chapéu. 4. Avnet, um cinturão. E estas eram as outras roupas do Cohen Gadol. Primeiro, Kutonet, uma túnica longa. 2. Mirnasaim, calças. 3. Mitznefet, um chapéu que era diferente do chapéu de um Cohen comum. 4. Avnet, um cinturão. 5. Um Roshen, o peitoral. 6. Efod, o avental. 7. Meil, o manto. 8. Tzitz, a placa da cabeça, tiara. Antes de explicarmos mais sobre estas roupas, vamos nos perguntar: qual parte do corpo de todo Cohen Gadol, deveria permanecer descoberta, porque a Torá não ordenou nada para cobri-la? Talvez você tenha notado, nem o Cohen Gadol e nem um Cohen comum usavam sapatos ou sandálias. A Torá ordena que um Cohen faça a avodá descalço, já que a terra do chão do Mishkan e as pedras do chão do Beit Hamikdash eram sagradas, e Hashem queria que os pés dos Koanim tocassem no chão. Os Koanim, é claro, obedeciam às instruções de Hashem, mesmo que fosse difícil para eles. O chão de pedras do Beit Hamikdash era muito frio durante o inverno. Além disso, os Koanim estavam sempre vestidos com roupas leves. Somente o Kutonet, a túnica longa, cobria seus corpos. Eles não tinham permissão de usar alguma roupa extra durante a avodá. Os Koanim frequentemente adoeciam, e na época do Beit Hamikdash, um médico especial era designado para cuidar dos Koanim e lhes dar remédios para curá-los. Mas, é claro, nenhum Cohen abandonava o privilégio de servir a Hashem no Beit Hamikdash, mesmo com o risco de pegar um resfriado ao andar descalço no chão frio. Assim como os Koanim ficavam felizes por fazer o serviço de Hashem, mesmo que estivessem desconfortáveis, um judeu ignora os desconfortos físicos a fim de cumprir uma mitzvah. É claro que é mais confortável ficar na cama em uma manhã fria de inverno do que ir para a yeshivá, mas devemos nos esforçar, ou do contrário, não nos tornaremos talmidei chachamim. Também pode ser cansativo ter que obedecer nossos pais quando eles nos dão alguma tarefa e estamos exaustos. Mas, a realizarmos para cumprir a mitzvah de Kibud Avivaem, e não faça isso com uma cara azeda, mas com um sorriso, você ganha mais do que perde. Tudo o que você precisa é querer fazer a mitzvah e então você vencerá todas as dificuldades. Agora vamos examinar mais detalhadamente as roupas dos Koanim, começando com as do Cohen Ediot, o Cohen comum. As roupas do Cohen comum. Kutonet, uma túnica longa. O Kutonet era feito de linho branco e chegava até a sola dos pés do Cohen. Avnet, um cinturão, o Cohen usava um cinto por cima da túnica longa. Este cinto era muito longo, 32 amot, cerca de 16 metros, e dava várias e várias voltas em torno da cintura do Cohen. Ele era feito de tecidos coloridos. Mirnasaim, calças. As calças eram curtas e eram feitas de linho branco. Migbaat, um turbante, uma faixa branca e longa, feita de linho, era enrolada várias vezes em volta da cabeça do Cohen para formar um turbante pontudo. As roupas do Cohen Gadol. O Cohen Gadol, assim como o Cohen comum, vestia um kutonet, túnica longa, um avnet, cinturão, e mirnasaim, calças.
Mitznefet, um turbante. O turbante do Kohen Gadol também era feito de uma faixa de tecido branco e enrolada em torno de sua cabeça, mas ele era achatado em cima e não pontudo. O Kohen Gadol usava 4 roupas a mais do que o Kohen comum. Éfode, o avental. O éfode era uma peça de roupa colorida e lindamente tecida que se parecia com um avental. Ao invés de ser fechada na frente e amarrada atrás, o Kohen Gadol a usava fechada nas costas e amarrada na frente. Na parte de trás, o éfode era preso por 2 tiras que chegavam até os ombros do Kohen Gadol. Em cada uma dessas tiras, nos ombros, havia uma pedra preciosa, onde os nomes de 6 Shevatim, tribos, estavam gravados. Os nomes das outras 6 Shevatim apareciam na outra pedra preciosa. Na parte da frente, as 2 tiras dos ombros estavam ligadas a 2 correntes de ouro, onde ficava pendurado o Roshem Mishpat, o peitoral. Roshem Mishpat, o peitoral. O Roshem Mishpat era feito de um material lindamente tecido. Ele era quadrado e dobrado no meio, formando um bolso. Dentro desse bolso, Moshe colocou os Urim Vetumim, um pedaço de pergaminho com o nome sagrado de Hashem de 72 letras escrito nele. Como os Urim Vetumim eram muito sagrados, o Roshem Mishpat era a mais importante de todas as Bigdei Keuná, assim como o Aron era o objeto mais importante do Mishkan e do Beit HaMikdash. Hashem ordenou que 12 pedras preciosas fossem incrustadas no Roshem Mishpat. Em cada pedra estava escrito o nome de uma Shevet, tribo. Enquanto o Kohen Gadol usava o Roshem Mishpat, ele nunca se esquecia das 12 Shevatim. Ele as mantinha em mente ao realizar a Avodá. Quando ele rezava, pedia a Hashem para ajudá-las e abençoá-las, e Hashem também sempre via a placa com os nomes das 12 Shevatim. Ele se lembrava quão grandes de Sadikim eram os 12 filhos de Yaakov, e pelo Zerut, mérito deles, ele ajudava os judeus. O Midrash explica como foram cortadas as pedras preciosas para o éfode e o Roshem. As 2 pedras das alças do éfode e as 12 pedras do Roshem tinham de ser cortadas do tamanho correto. No entanto, Hashem proibiu o uso de uma faca ou qualquer outro instrumento cortante para talhá-las. Como então elas foram cortadas? Moshe sabia que Hashem havia criado nos 6 dias da criação um inseto tão pequeno quanto um grão de cevada, que conseguia partir qualquer material, até mesmo a mais dura das pedras, ao passar sobre ele. Este surpreendente inseto se chamava Shamir. Moshe ordenou que o Shamir fosse trazido até ele. O Shamir passou sobre as pedras preciosas do éfode e do Roshem, e elas foram cortadas exatamente na linha marcada pelo artesão. Meil, o manto. O manto foi tecido de lã azul. Em torno de toda a sua barra estavam presos sinos de ouro. Entre cada 2 sinos havia ornamentos feitos de lã que se pareciam com romãs. Quando Kohen Gadol andava, os sinos tilintavam. Nossos sábios explicam por que havia sinos no Meil. Hashem tinha vários motivos para ordenar que sinos fossem presos à barra do Meil. Eis aqui 3 deles. Primeiro, o Kohen Gadol era um homem muito sagrado. Antes de entrar no Kodesh, dentro do Mishkan, o local já estava repleto de anjos que serviam a Hashem. Quando o Kohen Gadol estava prestes a entrar, seus sinos tilintavam. Este era o sinal para que todos os anjos fossem embora. Hashem não queria que os anjos ficassem ali, porque alguns deles eram anjos de din, de acusação. Estes poderiam falar contra o Kohen Gadol e acusá-lo de algum leve deslize que ele tivesse cometido. Como ele era um homem muito elevado, os anjos exporiam diante de Hashem o menor erro que ele tivesse cometido. Portanto, Hashem fazia com que os sinos tocassem quando o Kohen Gadol se aproximava, para que todos os anjos saíssem. Quando o Kohen Gadol terminava sua avodá e estava pronto para sair, os sinos soavam de novo. Este era o sinal para os anjos voltarem. No entanto, os Kohanim comuns podiam entrar. Era o sinal para os anjos voltarem. No entanto, os Kohanim comuns podiam entrar no Kodesh sem sinos presos às suas roupas.
Como eles não eram tão especiais quanto o Cohen Gadol, os anjos de acusação não os julgariam tão rigorosamente. 2. Os sinos eram lembretes para o próprio Cohen Gadol. Quando ele os escutava tilintar, ele compreendia quão importante era sua avodá e se esforçava para realizar cada parte de seu serviço cuidadosamente e com as intenções corretas. 3. Os sinos também ajudavam Bnei Israel. Ao ouvir seu tilintar, ele sabia o que o Cohen Gadol estava fazendo sua avodá e eles o ajudavam rezando naquele momento. 4. Conforme explicaremos na página mais à frente, Hashem perdoava Bnei Israel por falar Lashon Hará, porque o Cohen Gadol vestiu Meil com sinos presos a ele. Tzitz, a placa da cabeça, tiara. Antigamente, todo judeu usava seus tefilim durante o dia inteiro. Além dos tefilim, o Cohen Gadol usava também seu tzitz na testa. O tzitz era uma placa de ouro onde estavam gravadas as placas Kodesh La Hashem, sagrado para Hashem, e a palavra Hashem era escrita com 4 letras. O tzitz era a coroa sagrada do Cohen Gadol. O Midrash explica. O extraordinário tzitz. Suponhamos que um judeu tenha falado Lashon Hará sobre outra pessoa e não ache que tenha feito algo terrivelmente errado. E mesmo que um amigo lembre a ele que Lashon Hará é um grave pecado, ele ri e lhe responde com atrevimento. Ele continua falando Lashon Hará sem compreender a seriedade de seu pecado e sem fazer techuvá por ele. Mas, se este judeu vivesse na época do Beit HaMikdash, no próximo Yom Tov, ele viajaria até o Beit HaMikdash e veria o Cohen Gadol, como este fazia sua avodá no templo sagrado. O judeu, é claro, não poderia deixar de ver o Cohen Gadol em suas belas roupas, e quando ele olhasse para o tzitz, algo estranho ocorreria. Ele imediatamente compreenderia como estiver errado ao falar Lashon Hará. De repente ele ficaria profundamente envergonhado de si mesmo e decidiria: tenho que fazer techuvá pelo meu pecado, e eu pedirei à pessoa de quem falei mal que me perdoe. O tzitz era tão sagrado que fazia com que todo judeu que olhasse para ele se envergonhasse de seus pecados. Portanto, quando o Cohen Gadol usava o tzitz, isso era um zehut, um mérito, para os judeus. Hashem os perdoava pelo pecado de azut panim, ser arrogante e grosseiro, porque o tzitz os ajudava a melhorar. Nossos sábios explicam como as bigdei keoná, as roupas dos koanim, ajudavam os judeus. Quando os koanim usavam as bigdei keoná, Hashem considerava isto um zehut, mérito para todo Bnei Israel. As bigdei keoná ajudavam os judeus de 2 formas. Primeiro, Hashem perdoava certos pecados cometidos pelo povo judeu porque os koanim usavam estas vestimentas. Por exemplo, o meil, o manto do Cohen Gadol, ajudava um judeu a ser perdoado por ter falado Lashon Hará. É claro que ele tinha que fazer techuvá também. No entanto, a techuvá sozinha não é suficiente para trazer o perdão completo pelo grave pecado de falar Lashon Hará. O meil tinha sinos presos à sua barra. Quando Hashem ouvia o tilintar dos sinos, ele perdoava os judeus pelos sons pecaminosos que emitiram ao falar Lashon Hará. As demais roupas dos koanim espiavam por outros pecados de Bnei Israel. 2. As bigdei keoná ajudavam Bnei Israel a vencer na guerra. Elas eram similares aos uniformes usados por soldados. Assim, quando os koanim usavam seus uniformes sagrados no Mishkan, Hashem se lembrava dos soldados no campo de batalha e lhes garantia sucesso. Assim você vê como as roupas dos koanim beneficiavam todo o povo judeu. Os koanim se preparam para começar a avodá. Hashem explicou a Moshe que quando o Mishkan fosse erguido, os koanim começariam sua avodá ali, aspergindo o sangue dos sacrifícios nas paredes do Mishbeach, colocando determinadas partes dos corbanotes nos fogos do Mishbeach e comendo outras partes. Limpariam e acenderiam a menorá e assim por diante. Hashem disse: antes de os koanim ficarem prontos para começar a avodá no Mishkan, eles devem se tornar sagrados e se preparar para os seus serviços. Eles se tornarão sagrados por intermédio destas 4 coisas. Primeiro, devem estar presentes e observar todos os dias como você, Moshe,
oferece 3 tipos de korbanot no Mishbeach. Desta forma, você os ensinará como trazer korbanot no Mishbeach. 2. Devem imergir-se em um mikve. 3. Você os ungirá com o Shemen HaMishcha, azeite sagrado, que será colocado nas cabeças dos Kohanim. 4. Eles devem usar as Bigdei Keuná todos os dias. Ao fazer estas 4 coisas por 7 dias, eles estarão prontos para começar a avodar no Mishkan. O altar do incenso, o grande Mishbeach, sobre o qual todos os sacrifícios de animais eram oferecidos, ficava no pátio do Mishkan, sob céu aberto, como você leu em Parashat Terumá. Agora Hashem ordenou a Moshe construir um segundo Mishbeach. Este Mishbeach será feito de madeira revestida com ouro. Coloque-o no Kodesh dentro do Mishkan, próximo a Menorá e ao Shulchan. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, o Cohen queimará Ketoret, incenso, sobre este Mishbeach. Por que este Mishbeach de ouro não seria usado para ofertar sacrifícios de animais, mas somente para queimar incenso? Ele foi chamado de Mishbeach HaKetoret, o altar do incenso. Você pode perguntar por que a Torá fala sobre este Mishbeach aqui, no final de Parashat Tetzaveh, uma vez que o Mishbeach HaKetoret foi colocado próximo ao Shulchan e a Menorá dentro do Kodesh, porque a Torá não menciona em Parashat Terumá, juntamente com esses outros objetos que ficavam no Kodesh? Uma das respostas é que Hashem colocou precisamente o Mishbeach HaKetoret como o último objeto no Mishkan para mostrar quão importante ele é. Ao mencioná-lo na Torá, fora do lugar onde ele era esperado, Hashem quis que notássemos que este Mishbeach é muito especial. Por que o Mishbeach HaKetoret é tão sagrado? As especiarias com as quais era composto o incenso que o Cohen queimava no Mishbeach criavam um cheiro delicioso, aromático. Nossos sábios nos contam que a fumaça do Ketoret subia diretamente para o céu e era agradável para Hashem. Era um sinal de amor e apreço entre Hashem e Bnei Israel. Se Hashem estivesse zangado com os judeus e planejasse trazer um decreto severo sobre eles, o aroma do Ketoret faria com que ele anulasse este mau decreto. Como a queima do Ketoret fortalece a proximidade entre Hashem e o povo judeu, você pode ver que o Mishbeach HaKetoret é um objeto especialmente importante. O Midrash nos conta alguns dos milagres no Mishkan. Havia 5 utensílios importantes no Mishkan e Hashem realizava milagres com cada um deles: o Aron, a arca, o Shulchan, mesa, a Menorá, candelabro, o Mishbeach, aulá, altar para os sacrifícios de animais, o Mishbeach HaKetoret, altar para incenso. Que milagre Hashem realizava com cada um destes 5 utensílios? Primeiro, o Aron com suas varas deveria ocupar realmente todo o espaço dentro do Kodesh HaKodashim, de parede a parede, mas quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, havia espaço para ele caminhar em volta do Aron. O Aron em si, milagrosamente, não ocupava nenhum espaço. 2. O Lechem Napanim eram sempre retirados do Shulchan 1 semana depois de terem sido colocados ali. Você alguma vez já experimentou um pedaço de pão deixado descoberto por 1 semana? Ele não fica duro e ressecado? Mas não os Lechem Apanim. 1 semana depois de terem sido colocados sobre o Shulchan, eles ainda estavam tão mornos e frescos que você poderia achar que tinham acabado de sair do forno. Os Kohanim comiam estes pães deliciosos. Era difícil crer que estes pães já estavam ali há 1 semana. 3. A Ner Amaravi, a chama do meio da Menorá, nunca deixava de arder até o Cohen apagá-la. Embora ela tivesse somente azeite suficiente para arder até de manhã, ela continuava acesa até a tarde seguinte. 4. Um fogo descia do céu e repousava sobre o Mishbeach aulá. 5. Embora houvesse apenas uma fina camada de ouro revestindo o Mishbeach HaKetoret, a madeira que ficava por baixo nunca era queimada pelo fogo do Mishbeach. Estes são apenas alguns dos milagres conhecidos do Mishkan. Eles mostravam aos judeus que a presença de Hashem repousava no Mishkan. Fim
do Midrash da Parashat Tetzaveh. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!